Prazer estar aqui hoje com todos vocês. Estamos sabendo que tem mais de 50 unidades conectadas. É uma satisfação muito grande poder trabalhar. Estamos na semana, para vocês, talvez a mais importante da vida de vocês, não é? Estamos na semana que vai começar o Enem. Então vamos tentar trabalhar hoje para poder ajudar um pouco vocês nas provas aí de sábado e domingo. Ok? Meu nome é Cristiano, sou professor de matemática. Aqui a professora Cíntia está do lado de vocês e nós vamos trabalhar alguns aspectos conforme nós já passamos no convite. Nós mandamos para vocês o guia do Enem. Vamos lembrar, aqui bem ao seu lado direito existe uma pastinha assim chamada arquivos. Talvez vocês não tenham acesso a ela nesse instante porque estão querendo aí ver a aula, mas todos os arquivos que nós vamos trabalhar aqui estão disponíveis para download nessa área. Então, se vocês estiverem reunidos nas escolas cenecistas, vocês vão poder também acessar esses arquivos. Vai que alguma coisa está difícil de enxergar, alguma coisa vocês não entenderam, nós vamos poder trabalhar com mais facilidade, ok? Estamos transmitindo ao vivo, então, de antemão a gente já pede desculpas por alguma coisa que acontecer errado, mas o importante é que nós vamos ter esse momento juntos, vamos até às 11 e tanto, trabalhando com vocês. Nós dividimos essa apresentação em 4 partes, mais ou menos. Primeira parte que é conhecendo o Enem e o SISU. Vamos falar algumas coisas do processo. Inclusive o próprio edital do Enem está aqui entre esses arquivos. Se vocês quiserem ler, quiserem ter acesso. Muitas dessas informações nós extraímos de lá. Depois da segunda parte, a professora Cíntia vai trabalhar com vocês a questão, olha o nome que legal, desvendando a redação do Enem, né? É fundamental o sucesso de vocês na redação e vocês vão ver que existem pontos que a gente pode destacar aqui que vão ajudar bastante. Depois, na terceira parte, eu vou voltar falando que como resolver o Enem com eficiência, ou seja, como é que nós vamos conseguir extrair mais acertos dessa prova de sábado e domingo na parte de questões fechadas. E por último, por fim, nós estamos deixando uma parte de dúvidas, ou seja, existe um fórum também aqui à sua direita, vocês vão poder enviar perguntas, a professora Isabela está nos ajudando aqui, gerenciando esse fórum, então as dúvidas mais relevantes, o que a gente perceber que é fundamental, nós vamos poder trabalhar nessa última parte. Tudo bem? Então vamos começar a primeira parte, a professora Cíntia vai esperar um pouquinho. Então é isso, esse é o nosso esquenta Enem, com a primeira parte que é conhecendo o Enem e o SISU, ok? Primeiro, gente, vamos realizar isso aqui que é muito importante. As provas do Enem são sábado e domingo, das 13 às 17h30, ou seja, 4 horas e meia de prova no primeiro dia, e depois das 13 às 18h30, porque são 5 horas e meia, né? Porque nós temos a prova de redação. Isso não quer dizer que redação seja 1 hora especificamente, mas nós podemos trabalhar com esse tempo todo aí. Lembre-se que isso aqui é o horário de Brasília. Então, as cidades aí do Norte e Nordeste, os estados que não trabalharam com o horário de verão, vocês têm que se adequar ao horário normal, ok? Bom, primeiro, turma, a hora que a gente pega o Enem, pega lá o edital do Enem, você vê que existem alguns, aliás, tem vários objetivos, medir a educação brasileira, avaliar os currículos, não sei de quê, mas olha o que é o essencial para vocês, que são os candidatos que estão aqui. Primeiro, desenvolver estudo indicadores, né? Estabelecer critérios de acesso do participante a programas governamentais. Esse objetivo apareceu a partir de 2002, 2003, que é a entrada do ProUni. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais de ProUni depois. Depois, parâmetros de autoavaliação do participante. Ou seja, o Enem é uma forma de você, como você vai receber um relatório, as médias gerais, valor máximo e mínimo, avaliar como é que está o seu desempenho. E isso, inserção no mercado de trabalho, né? Como está aqui. Isso é importante. Outro aspecto que algumas pessoas talvez desconheçam,
O Enem, ele dá a certificação de conclusão do ensino médio. Nós vamos poder trabalhar isso daqui a pouco mais calmamente, mas saibam vocês, ou seja, lutem vocês pelo um bom resultado, que isso pode nos ajudar. E por último, esse é um aspecto que desde 2009, que nós trabalhamos aí com algumas apresentações sobre o Enem, nós temos falado. Pessoal, olha o que está escrito desde sempre, ó. Mecanismo de acesso à educação superior. Então vocês sabem muito bem que o Enem serve para nós passarmos nas universidades, mas vejam isso, nos diferentes setores do mundo do trabalho. O que é que nós estamos falando desde 2009 e temos agora casos específicos para mostrar para vocês? O Enem hoje pode ser usado em qualquer processo seletivo, público ou privado. Por exemplo, vamos imaginar que a Caixa Econômica Federal resolver fazer um processo de entrada de estagiários. Ela pode usar a sua nota do Enem, a nota do Enem de todo mundo, como o critério de seleção desses alunos? Pode. Se uma empresa particular qualquer quer contratar também pessoas com grande habilidade de desenvolvimento de textos, ela pode usar só a nota de redação do Enem do ano 2013 como critério de seleção? Pode. Então vejam, é muito importante o seu sucesso no sábado e domingo, para você. Vocês não sabem o que no futuro vai ser usado dessa nota do Enem. Vamos prestar bastante atenção nisso. Vocês não sabem no futuro o que eles vão poder usar no Enem. Exemplo clássico já. Hoje, vocês devem estar acompanhando pela mídia aí que o governo federal tem oferecido bolsas do Ciências Sem Fronteira. Qualquer um dos critérios do Ciências Sem Fronteira para alunos de graduação poderem viajar para o exterior para desenvolver seu curso. Nota no Enem. No mínimo 600 pontos. Agora, pergunta se os meninos de 2012, se os meninos de 2011 sabiam disso ao fazer o Enem deles. Não. Então, muita força, muita garra sábado e domingo, porque o resultado desse seu esforço, você pode colher frutos futuros muito bons. O que agora nós não temos noção inicialmente. Vai por mim. Não perca essa grande oportunidade de sábado e domingo de ir bem, de fazer uma boa prova, né? Por exemplo, outro processo. Algumas universidades selecionam bolsistas para processos internos deles lá por nota do Enem. Eu quero um estagiário, eu quero um menino de iniciação científica, ele pode usar a nota do Enem. Tudo bem? Então, por isso que a gente queria passar por essa parte de objetivos. Bom, uma grande dúvida da turma é a questão do processo de correção, né, e da pontuação do Enem, que eles usam o que o pessoal chama de teoria de resposta ao item. Você tem aí mais ou menos dois processos. Existe a teoria clássica dos testes, que é o processo tradicional, cada questão vale um acerto, né? O seu desempenho total é medido pelo número total de acertos, tudo mais. E a TRI, como o nome diz, teoria de resposta ao item, ou seja, ela se preocupa com o desempenho em cada questão. Item, no caso aí, é questão. Em cada questão. O que a gente precisa saber disso? Primeiro, a ideia da TRI é a avaliação da sua proficiência. É quase como se fosse assim, ó. Conhecimento, pessoal, é uma variável intangível. Você não consegue medir conhecimento. Conhecimento, eu não venho aqui e meço essa mesa a tantos centímetros, tantos metros. Isso é uma variável tangível. Variável intangível, você precisa de outros processos para alcançá-la. Então, você vai perguntando, por exemplo, imagina que de um modo intangível, nós queremos saber a altura de uma pessoa. Você pode fazer uma pergunta. Ela consegue passar por uma porta? Sem problemas? Se ela passa por uma porta sem problemas, então ela tem menos de 2 metros. Sim. Ela consegue enterrar uma bola de basquete?
olha, para enterrar uma bola de basquete, ela pode ter bem mais de 2 metros. E por essas perguntas, né, a avaliação vai chegando, vai se aproximando no o que se chama de proficiência, do seu nível de proficiência, que é a sua nota no Enem, em cada um dos 5 áreas, das 5 áreas que nós temos lá. Então vamos lá. O que significa isso para nós? Cada questão no TRI, ela é um processo, pessoal, apesar de nós aqui termos desde 2009, né, nos Estados Unidos isso tem desde a década de 50. Então é um processo estatístico bem estabilizado, e você tem graus de liberdade, você tem parâmetros para trabalhar. No Brasil, aqui com o Enem, nós trabalhamos com 3 parâmetros. Índice de dificuldade, que é quanto a questão foi difícil, né? Ou seja, você pega lá de 100 alunos, se 10 acertaram, o índice de dificuldade é 10%. Você tem lá 100 alunos, 80 acertaram, o índice de dificuldade é 80%. Então, quanto maior o índice de dificuldade, a palavra aí até não é tão interessante, né? A questão é mais fácil. E quanto menor o índice de dificuldade, a questão é mais difícil. Ok? Nós temos também o índice de discriminação. Essa palavra é interessante, né? Mas é isso mesmo. O grande papel de uma questão num exame seletivo é separar quem sabe de quem não sabe. Se você pega uma questão que todos, que têm alta proficiência e baixa proficiência, acertam, ela não conseguiu discriminar. Então, o índice de discriminação é uma variável interessante, ou seja, o quanto mais as pessoas com boa proficiência acertam acima das pessoas com baixa proficiência. Aqui é um lugar que a gente pode achar muito erro de questões que não funcionaram bem. Imagina que a questão, você tem lá o índice de discriminação que mostra que o grupo inferior, esse grupo que teve menor proficiência, acertou mais que o grupo superior. Essa questão provavelmente é eliminada do Enem. Muito provavelmente ela deve ser eliminada. Não acontece muito isso porque todas as questões, ou pelo menos na teoria, todas as questões do Enem são pré-testadas. Então, se identifica rapidamente se essa questão teve baixa discriminação ou não. Ok? E outra coisa que muita gente não gosta, né, mas acontece, é que lá no Enem a TRI consegue medir o acerto ao acaso, ou seja, o chute. Mas como é que ela sabe se eu chutei ou não? É muito simples. Se você, numa mesma habilidade lá, no mesmo conteúdo, né, errou uma questão fácil e acerta aquela questão difícil, quer dizer que muito provavelmente aquilo lá não é proficiência sua, foi um acerto ao acaso. Por exemplo, lembre-se que numa prova de 5 alternativas, a chance de acerto ao acaso começa com 20% já. Você tem 1/5 de chance ali de acertar ao acaso, né? E isso pode variar conforme essa proficiência. Então, entendam isso, pelo amor de Deus. Para um mesmo candidato, pessoal, a mesma questão pode ter pontuação diferente. Ou seja, lá no Enem, né, na prova existem as questões fáceis, as médias, as difíceis. Aliás, as muito fáceis, né, varia bastante o índice de dificuldade lá, e as muito difíceis. Cada uma dessas, conforme o resultado que é apurado depois, tem uma pontuação. Cada uma dessas tem uma pontuação. E uma específica questão. Para mim, ela pode valer uma quantidade de pontos, e essa mesma questão, para um outro candidato, pode valer outra quantidade de pontos. Conforme o quê? Conforme esse índice de acerto ao acaso. Essa variação não é tão grande assim, certo? Não é tão grande assim, mas ela é importante que a gente fale que, vamos imaginar assim, que 2 candidatos, amigos, foram lá e fizeram o mesmo teste, acertaram as mesmas questões, e aí, mesmo número de questões, só que um acertou só a metade de questões médias e fáceis. O outro acertou só a metade das médias e difíceis.
A turma que fica olhando só por aquela questão de que o índice de dificuldade, questões mais difíceis valem mais, vai achar que essa pessoa que acertou só as médias e as difíceis aqui, é a mesma quantidade de questão, hein? Só as médias e as difíceis, lógico que vai tirar mais pontos que esse aqui que acertou só as fáceis e esse começo de médias. Isso é verdade? Não, pessoal. Essa pessoa que acertar só as médias difíceis, errando as fáceis, o Enem vai entender que isso aqui é acerto ao acaso. Ele vai ganhar pontos, mas ele vai ganhar menos do que ele acertasse uma fácil, daquela mesma habilidade, e a difícil também da mesma habilidade dela. Ok? Então isso é um ponto bastante interessante. Vamos tentar continuar aqui. Essa é uma dúvida legal, né? Não há pontuação, fora a redação. Redação vale de 0 a 1000 pontos, né? Redação não é corrigida por TRI. Então, fora a redação, não há uma pontuação máxima. Não faz, eu tirei 1000. Se um amigo seu te falou que tirou 1000 nas partes objetivas, ele, infelizmente, está mentindo, né? Como é que foi feito? Em 2009, nessa primeira prova do novo Enem, com a TRI, foi feita uma definição da média de 500 pontos. Em 2009, pegaram todos os resultados, fez lá a distribuição de acertos e estabeleceram, aqui é 500 pontos. E agora, ano a ano, conforme a prova, né, de um ano em relação ao outro é mais difícil ou mais fácil, e eles têm variáveis para isso, ela vai variando e a média vai variando e essa pontuação máxima vai variando. Então você vai achar pessoas com índice 900, 800, entre as áreas há diferenças, né? Por exemplo, matemática, infelizmente, que é uma disciplina que as pessoas possam ter menos acertos, fica parecendo que o nosso desempenho é melhor. Porque, na verdade, quando você passa qualquer coisa acima desse desempenho, isso reflete bastante. Então, se vocês olharem as médias, em matemática, você possivelmente vai ter uma média maior, porque em 2009, o estabelecimento da média 500 em matemática se deu com uma quantidade menor de acertos. Mas isso é comparável hoje. Então, você não pode ficar também comparando as áreas. Eu fui melhor em matemática do que em linguagens de códigos. Não é assim, tá? Você tem que comparar entre os anos. E aí, quando vier o seu resultado, que lá fala a máxima e a mínima de cada uma dessas áreas, lá você vai ter uma referência para poder ver o seu desempenho, tá? Não olhe entre as áreas, por favor. Continuando aqui. Bom, só uma parte rápida. O Enem trabalha com um novo conceito para muitos aí, que é essa questão de habilidades e competências, né? Isso aqui é uma questão de matemática de conjuntos, né? Para você ter uma competência na produção de um texto, você precisa desenvolver várias habilidades, né? Como a habilidade ortográfica, a habilidade de coesão, todos esses processos, ou seja, habilidade o que é? É o saber fazer. E um conjunto de habilidades definem uma competência. Tranquilo? Isso não vai influenciar na sua prova, mas só para vocês saberem que lá, cada questão está falando sobre uma habilidade. E dentro das competências. Nós temos 5 competências gerais no Enem. Isso está ali no edital, está em vários lugares para vocês lerem. E cada área tem as suas competências e um grande conjunto de habilidades, que é isso que vai ser cobrado nas avaliações. Ou seja, saber interpretar um gráfico é uma habilidade, né? Agora, como é que a gente usa a nota do Enem? Para que serve essa nota? Tem 7 maneiras de nós podermos falar isso aqui. Primeira delas, como eu falei para vocês, em 2002 ou 2003, não sei, o governo criou um processo chamado ProUni, né, onde o governo, através de desconto de impostos e tudo mais, concede bolsas integrais ou parciais, 50%, para alunos de rede pública em instituições de ensino superior privadas, as faculdades particulares. Mas tá bom, nós estamos aqui todos da Senec, todos... ou seja, nós somos uma rede particular,
Eu só queria dar um detalhe para vocês. Bolsistas integrais da rede particular também podem concorrer às bolsas do ProUni. Você precisa de uma declaração da escola, né? Além da questão da comprovação de carência, isso é uma coisa que a Senec já faz muito bem feito. Então, além da comprovação de carência, se você for um bolsista integral da Senec, você pode concorrer a vagas nas faculdades particulares, né, com bolsa integral ou de 50%, ou parcial. Tudo bem? Então, esse é o primeiro acesso. Isso fez, pessoal, o Enem, que tinha 200, 300 mil candidatos por ano, olha só, hein? Pular de um ano para outro para 2 milhões já. Hoje, vocês sabem que nós estamos aí em 7 milhões de pessoas, depois desse outro salto em 2008, 2009, que foi a questão desse novo Enem e da abertura das universidades públicas, né? Segundo, isso aqui começou bastante tempo já, né? A nota do Enem como primeira fase de vários vestibulares. Então você vai lá, faz o vestibular, na hora da inscrição você lança o seu número do Enem lá, e aí a universidade, ao apurar os resultados, ela vai solicitar ao INEP a sua nota do Enem, e essa nota do Enem vai compor uma nota geral aí. Né? Isso é muito comum, algumas faculdades até começaram assim, depois mudaram. Isso eu encontrei num site de internet aí, então eu estou disponibilizando para vocês algumas das universidades que estão trabalhando com a nota do Enem como parte da composição da nota final desse vestibular. Tudo bem? Então, vocês têm um arquivo aqui em cima, lembra? Eu vou passar de tela, mas quem quiser pesquisar melhor, os nomes estão lá também nesse arquivo. Ok? Já a terceira opção é... Opa, falei errado, turma. Puxa, primeira mancada do dia. Vamos voltar? Essa opção eu falei antes. Veja bem. Falei antes. Veja bem. Peraí, para tudo. Alguns vestibulares usam a nota do Enem como primeira fase. Obviamente, esses vestibulares que trabalham com mais de uma fase. Tipicamente, 2 fases. Então, segunda opção, ao invés de eu ir lá fazer a primeira fase geralmente é aquele corte, né, para tirar o excesso de pessoas, você ir para uma segunda fase, que é uma fase de questões abertas, aí você tem um volume menor para corrigir, então funciona como aquela peneira inicial ali. Então, muitos lugares, né, como vocês estão vendo aqui, ainda usam isso como processo. A UFMG, por exemplo, usou isso aqui por algum tempinho aí, usa a primeira fase, o Enem, com aquelas notas, faz a classificação e aí solta uma relação de candidatos para a segunda fase. E aí você vai lá e faz, caso seja classificado, somente a segunda fase. Tudo bem? A terceira opção, então, é essa. Composição na nota final do vestibular. Então, você faz a inscrição, cita o seu Enem ou não, você nunca vai ser prejudicado, você pode falar que quer usar a sua nota do Enem ou não. Se a média com o Enem for menor também, mesmo você marcando, a sua nota não pode diminuir, isso todas as universidades fazem, mas ela compõe essa nota final. Nós já vimos, como a gente acompanha o vestibular por aí, muitos casos de alunos que a nota do Enem faz ele mudar algumas classificações e essa mudança de classificação faz ele entrar no vestibular. Então, para quem não está pensando em SISU, para quem não está pensando em algum outro uso, ter uma boa nota do Enem vai te ajudar bastante futuramente também. Ok? Vamos lá? Temos aqui uma relação de faculdades que usam, então, a composição da nota do Enem com a nota do vestibular final. Né? Em todas as regiões temos algumas coisas. Tudo bem? Quarta opção, parte das vagas pelo Enem. Então, nós temos aí algumas universidades, posso até já colocar o nome delas aqui para vocês. Olha o tamanho, gente. Nós temos algumas universidades, certamente eu estou vendo vocês aí não enxergando quase nada, né?
lembrem-se, tem um arquivo aqui que vocês vão poder consultar posteriormente, tá bom? Lembrando também que posteriormente essa aula que está sendo gravada vai ser devidamente editada e nós vamos colocar ela aqui no nosso banco de aulas da TV Senec, né? Até pelas unidades que não puderam estar com a gente hoje, nesse momento, vão poder assistir isso durante a semana. Então, tem universidades como a UNB, que é bem conhecida, destina parte das vagas com notas do Enem, parte das vagas para o processo de vestibular normal, né? Isso tem mudado, isso tem diminuído, mas como vocês veem, existem muitas unidades ainda que trabalham com isso. Tem unidades também, vamos lembrar que algumas universidades trabalham com uma mescla, né? Alguns cursos ela pode oferecer vagas pelo Enem ou não, outros cursos ela oferece só pelo vestibular. Isso varia com concorrência, isso varia com alguns aspectos que a própria faculdade define. Vocês sabem que toda universidade brasileira tem a autonomia de decidir pelo qual processo ela vai usar a sua entrada no vestibular. Por isso que nós temos esse mar de opções aí. Já a quinta vaga, eu queria até fazer uma marca grande aqui. Preste atenção. Hoje, e cada vez mais, as universidades estão usando o Enem para destinar as vagas remanescentes. Né? O que é isso? Faz o vestibular, ou faz o processo pelo SISU, de qualquer modo. Chegou lá em fevereiro, sobraram vagas. Gente, uma universidade particular, quando sobram vagas, o que elas fazem? Fazem aquele vestibular agendado. Né? Você vai lá. Uma universidade pública não pode fazer isso. Ela tem sempre que abrir um edital, né? Pôr isso, publicar isso, esperar fazer o processo para tentar preencher as vagas. Usar, então, a nota do Enem como forma de preenchimento de vagas remanescentes é muito mais fácil para as universidades. Você rapidamente faz um processo seletivo desse. Então, com isso, nós vamos. Eu queria muito, muito que vocês, lá em fevereiro, fiquem espertos com isso, gente. Fiquem espertos com isso. Se tem alguma vaga que você queira, se ali pelo SISU você não conseguiu essa vaga, vá nos sites, procurem os editais, que muitas vagas remanescentes estão sendo preenchidas desse modo. Olha, inclusive de faculdades particulares. Né? Não é só universidades públicas. Aliás, é uma opção que eu nem coloquei aqui para vocês, mas hoje algumas faculdades particulares têm usado a nota do Enem como processo único de seleção. Só que não pode ser via SISU. Ela abre o processo dentro do portal dela mesma. Você vai lá, faz sua inscrição com a nota do Enem, com o seu código, né? E o processo transcorre normalmente. Tá? Então pesquisem vocês por aí. Como a gente já tinha falado rapidamente antes, uma outra opção de uso da nota do Enem é para você tirar o certificado de conclusão do ensino médio. Então veja bem, eu sei que nós estamos falando aqui para o pessoal da terceira série do ensino médio. Primeira coisa, é preciso ser maior de 18 anos. Ok? Então quer dizer que se eu não passar de ano eu posso usar o Enem. Esse processo foi feito para as pessoas que, com dificuldades anteriores em completar o ensino médio, a pessoa trabalha numa zona rural, não pôde completar, e nesse momento quer participar quer fazer um curso superior, se ela quer fazer um curso superior, o que ela precisa fazer? Enem. E para acessar o curso superior, ela precisa ter a conclusão do ensino médio. Então, existem uns institutos certificadores, vocês podem consultar lá pelo edital, né, o arquivo do edital está aqui também, e são duas condições, 450 pontos em todas as provas objetivas e no mínimo 500 pontos em redação. Esses são os critérios para tirar a conclusão do ensino médio via Enem. E aí a última opção, que a gente vai trabalhar ela melhor agora, né, todo mundo pode estar envolvido com isso, que é a questão do SISU, do Sistema de Seleção Unificado. Então, colocamos até o site do SISU para vocês ali. Vamos tentar explicar isso aí com calma, vamos ver como é que está nosso tempo aqui. Vamos tentar explicar isso para vocês de um modo bem tranquilo. Então, lá em janeiro, logo depois que sair o resultado do Enem,
Não há data definida ainda, tá, turma? Pesquisei ontem na internet por vários lugares, então infelizmente não posso falar para vocês, não há data, mas é geralmente começo de janeiro. Vai sair o resultado do Enem e vai abrir o portal do SISU para as inscrições. Você vai entrar com a sua senha e o seu código de senha, vai poder fazer 2 opções de curso e faculdade. Podem ser cursos distintos, podem ser instituições distintas, não tem nenhuma dependência um com o outro. O que eu preciso falar para vocês, que é muito importante, existe a primeira opção e a segunda opção. Certo? O que é isso? É fundamental. Se você for chamado na primeira opção, eu pus ali embaixo, você não tem chance de chamar pela segunda opção. Então, essa ordem é fundamental. Coloque como primeira opção realmente a que você quer cursar como primeira opção. Se você for chamado como segunda opção, a sua primeira opção ainda pode ficar girando nas listas seguintes. Para cada faculdade tem um peso, ou seja, aliás, já cheguei a ver até peso 5, gente. Se tem um curso da área de humanas, ela pode querer privilegiar as notas de linguagens e códigos, de ciências humanas, então pode colocar um peso 3, peso 4 para essas áreas, e matemática, ciência da natureza, coloca peso 1, peso 2. Se é um curso da área de exatas, pode fazer o contrário, né? Isso é bem interessante. Então você vai ver que em cada curso que você se inscrever, a sua nota final muda. Por causa desses pesos, né? Não tem nada demais com isso, tá bom? Há uma atualização diária, ou seja, no começo do dia seguinte, fora o primeiro dia, mas no começo do dia seguinte, eles já soltam uma lista com todas as pessoas que se inscreveram naquele curso que você, e vai te mostrar a sua posição, perto da nota de corte. A nota de corte seria o último classificado na quantidade de vagas que está disponível. Então, olha, você vai ver, poxa, lá tem 40 vagas, eu estou em 300, acho que vai ser meio difícil você passar. Você pode trocar de opção. Ah, não, lá tem 40 vagas, eu estou aqui em 30º, 40º, olha, esse é um curso que eu posso ser aprovado. E você diariamente pode trocar a opção de curso. É interessante vocês verem também que o que vale mesmo é o último dia de inscrição, as suas 2 opções que estão lá. Certo? Depois de fechado, eles vão soltar 2 chamadas, solta uma chamada, você tem um prazo para ver, um prazo para se matricular, né? Depois faz outra chamada, não tem inscrição de novo, não tem troca de curso, não tem nada. Fazem outra chamada, aí por fim soltam uma lista de espera, entregam para cada universidade uma lista de espera e a universidade vai fazendo as chamadas conforme ela entende, até preencher. Então, vou repetir porque isso é muito importante, gente. Candidato convocado na primeira chamada, tendo feito matrícula ou não, é excluído do processo seguinte. Esse nome não vai aparecer mais. Tá bom? Bom, vamos falar agora de preparação. Primeiro, gente, horário de chegada, meio-dia. Horário de Brasília, meio-dia, 1h. A prova começa às 13h. Os portões se abrem às 12h. Para que isso? Para você chegar antecipadamente. Certo? Então, mas se começar 1h10... Gente, que lá não é escola, que lá não é colégio nosso, aqui que você chega em cima, tem 10, 20 pessoas chegando junto. Vão ter muitas pessoas lá. Tá? Outra, ir ao local de provas no dia anterior. Né? Você fala que, olha, eu vou fazer lá na escola tal... Aí você tem aquele, né, seu tio barrigudão lá, eu sei onde que é aquilo, estudei lá. Gente, a pessoa pode saber o caminho direitinho, mas pode estar vendo uma obra no caminho. Então, faça o caminho no dia anterior, para você não ter surpresas no dia. Isso é extremamente importante. Faça o caminho no dia anterior. Olha por aqui. Aos sábados, geralmente, né, o primeiro dia é um sábado. Sábado, gente, aquele horário de 11 horas, em muitos lugares tem muito trânsito. É o trânsito das pessoas saindo do comércio sábado na hora do almoço.
Então você pode ser surpreendido com isso. Como você vai estar nervoso, né, preocupado, vá com calma. Alimentação antes. Olha, se nós temos que estar lá meio-dia, você tem o tempo de deslocamento. Gente, a coisa não é instantânea. Eu vou acabar de almoçar meio-dia e estou lá na porta. Então você vai ter que almoçar com antecedência. 11 horas, 11h30. Ou seja, é um dia que o seu ritmo não é o ritmo normal. Tá bom? Não se alimente de coisas extravagantes. Você pode ter um problema intestinal aí no meio do caminho, né? Isso a gente já vê várias vezes. Ainda mais as pessoas que tiverem que se deslocar de cidade, aí ela vai querer ir a um shopping, comer, ela nunca comeu naquele lugar, ela acaba pedindo algo diferente demais e pode ter problemas. Então tente comer uma comida simples, tente comer bastante carboidrato, massa, porque você vai precisar dessa energia de forma rápida bem no começo. E se você comer uma proteína, uma carne, ela vai te sustentar por 4h30, né? Ela vai te sustentar por um maior tempo, tá bom? Cuidado muito com o excesso de açúcar. O excesso de açúcar no sangue pode baixar aumentar a sua glicose e baixar a sua concentração, certo? Durante a prova, né? Leve comidas fáceis de você comer. Não leve aquele saquinho de batata que vai fazer aquele barulhão, que vai ter aquele excesso de sal, e aí você vai ter que tomar água, e você tem que ir no banheiro porque você tomou muita água. Não. É uma garrafinha de água, uma barra de cereais, um chocolate, se você estiver acostumado a comer a barra de cereais, um chocolate, alguma coisa bem simples. Ali pelo meio da prova, você fazer um intervalo, dá uma relaxada, ir ao banheiro, sabe? Se alimenta e volta para a prova. Tá bom? Outra coisa fundamental, pessoal, roupas leves e confortáveis. Vocês não estão indo passear, sabe? Passear, shopping, menina de salto, né? Roupinha curta. Aí a menina está lá de roupinha curta e tem que ficar pensando nas coisas. Eu tenho que ficar... Não, vai com uma roupa leve, vai de bermuda, vai de uma calça de moletom, sabe? Cabelo preso, né? Meninos, eu não sei, eu vou colocar aqui o que não pode ainda. Vamos lá? Primeiro, opção de documentos. Existem alguns documentos, isso aqui está no edital. Alguns eu tirei aqui porque não é o caso mais padrão nosso. Mas a questão é essa, né? RG ou carteira de trabalho, porque agora tem foto, passaporte. Agora vejam isso, em caso de perda de documento, você pode levar o boletim de ocorrências com 90 dias antes. Né? Não pode, perdi lá em janeiro. Aí, meu filho, dançou. Mas com 90 dias de antecedência, eles vão aceitar o seu boletim de ocorrências. Tá? Isso está no edital. E, primeiro, pessoal, olha, eu já fiz Enem passado, levei tudo, levei caneta, borracha, régua, terço. Você vai chegar na porta do Enem, eles vão te dar um saquinho, você vai ter que colocar tudo lá, lacrar esse saquinho. Celular tem que tirar a bateria. Então, o que você pode levar? O que você tem que levar? Caneta, tinta preta. E ó, cadê? Material transparente. Isso aqui tem nome, né, gente? Caneta preta com a carga ali, ó, o corpo dela transparente. Só precisa levar isso. Quer levar 2, quer levar 3, né? Não tem problema, mas leve só isso. Se você levar borracha, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, motivos que podem eliminar o candidato. Utilizar lápis, lapiseira. Isso é motivo de eliminação do candidato. Então não leva. Vai que a pessoa que vigia a prova lá não vê e você começa a usar, chega uma outra pessoa e te pega na situação, você pode ser eliminado. Utilizar óculos escuros, tais como, artigo de chapelaria, boné. Turma, hein? Meninos, não pode ir de boné. Eu sei que talvez o boné faz parte da sua identidade, mas sábado e domingo não. Esse boné vai ficar retido lá. Né? Então, sabe, vamos bem simples, vamos para fazer o que a gente tem que fazer, vamos fazer uma boa prova. Nem coloquei aqui a questão de conversar, de dispositivos eletrônicos, né? Isso tudo vocês sabem que não pode fazer. E lembrar que os cadernos de questão vocês só podem levar nos últimos 30 minutos de prova. E os 3 últimos participantes
tem que sair juntos. Para não ficar um candidato só ali com o aplicador da prova, e aí pode ter algum problema de fraude, eles pedem que os 3 últimos candidatos, mesmo que você já entregou a prova, você é obrigado a ficar ali esperando que o último candidato entregue. Tá bom? E só pode sair, quer sair com a prova? Você tem que esperar os 30 últimos minutos. Não pode sair antes de 2 horas da prova. Se você resolver levantar e ir embora, acabei a prova, não quero saber mais disso, você vai ser eliminado se você fizer isso antes de 2 horas da prova. Tá bom? É isso. Então, falamos rapidamente sobre essa questão de Enem, de SISU. São várias informações, espero que vocês tenham postado algumas dúvidas. Aqui é mais difícil que presencialmente, né? Presencialmente a gente poderia estar falando mais diretamente. E nós vamos agora, então, num pequeno intervalo, só para a gente nos organizar aqui, e a professora Cíntia vai voltar falando sobre redação, desvendando a redação do Enem. Obrigado e até daqui a pouco.